Sejam bem-vindos, estudantes da primeira série do ensino médio. Eu sou a professora Janaína Jardim. Essa é uma aula de História. Estarei mediando a professora Luíse. Olá, professora Luíse. Oi, Janaína, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Então, mais uma tarde de parceria aqui com a professora Luíse. O tema da nossa aula de hoje vou colocar na tela para vocês, Grécia Antiga, as origens. Trabalharemos as habilidades que são... Primeiro eu vou falar do objetivo da aula, apresentar as origens da ocupação da Península Balcânica, período pré-homérico, formação e características das civilizações cretense e micênica, formação das cidades-estado gregas, habilidade do currículo do Estado de São Paulo, identificar os principais traços da organização política das sociedades, reconhecendo o papel das leis em sua estruturação e organização. Muito bem, estudantes da primeira série do ensino médio, bem-vindos a mais essa aula. Eu sou a professora Luíse Coutinho. A gente vai trabalhar hoje as origens da história da civilização grega. Só lembrando, até para os professores que nos prestigiam e nos acompanham, que esta habilidade será trabalhada nas próximas 2 aulas, é uma sequência aí de 3 aulas, sobre a Grécia Antiga. Então, para a gente construir essa narrativa, hoje nós vamos começar com as origens da Grécia, né? E depois a gente vai vendo como que foi se desenhando o sistema político, econômico, essa implicação das leis, né, sobre a vida na sociedade, na economia da Grécia Antiga, tá? E os estudantes já vão começar os trabalhos da aula de hoje com uma interação. E aí, se você tiver com o computador ligado, ou com o celular na mão, acompanhando a nossa aula pelo aplicativo, já fica com o seu site de busca favorito no jeito aí que você vai precisar para realizar a nossa atividade. Então, dá uma olhadinha na tela. Então, olha só, vocês vão lá no buscador de vocês, favorito, o site de buscas favorito de vocês, digitar ali no campo de busca, berço da civilização ocidental. Digite isso, dá o Enter e veja o que aparece como resposta. A resposta que aparecer, né, do local onde seria esse berço da civilização, vocês vão apontar para a gente lá no chat. Vocês vão ter 1 minuto para fazer isso a partir de agora. Já já a gente volta, então. Bom, vários estudantes respondendo. Assim, há um consenso, a maioria dos estudantes estão respondendo que é a Grécia, mas tem aqui uma informação diferente, professora. RLMX é o nome do aluno. Ele diz África. E aí, está correto? Bom, RLMX, né? A África, ela também é berço de algo aí na história, mas não é da civilização ocidental, berço da humanidade, porque, de acordo com as fontes históricas aí levantadas ao longo de muitas décadas de pesquisa, a gente tem ali a África como o berço do surgimento dos primeiros hominídeos, né? Vamos lembrar lá que vocês devem conhecer os fósseis da Lucy, né, que foram encontrados lá na África, né, que é da espécie Australopithecus, né, e por isso se diz que a África é o berço da humanidade. Mas quando a gente fala de berço da civilização, nós estamos também e principalmente falando da cultura, das instituições, dos sistemas
políticos, das formas de organização da sociedade, né? E quando a gente fala do ocidental, fala um pouco do nosso mundo, né? O Brasil, por exemplo, está inserido nesse contexto de civilização ocidental, porque muito do que existiu lá na Grécia Antiga é praticado por muitos países aí da parte ocidental do mundo, incluindo o Brasil, por exemplo, a democracia, né, que é praticada aqui no nosso país, na grande maioria dos países republicanos, surgiu na Grécia. Tá? Então, pelo que eu vi aqui, né, professora Janaína, subindo no chat freneticamente a palavra Grécia, que deve ter sido aquela que vocês levantaram na pesquisa rápida que vocês fizeram. Então, por muito tempo se convencionou de que o berço da civilização é a Grécia. Não que não seja, tá? É um dos, porque o que estabelece, o que determina que um determinado local é o berço da civilização é o surgimento de determinados aspectos que são ainda identificáveis no tempo presente. E a Grécia não é o único lugar que nos fornece esse tipo de correspondência com o passado. Então, vamos fazer uma leitura compartilhada? Olha o texto que vai aparecer agora na tela para vocês aí. Então, olha só. Os historiadores e antropólogos definiram a civilização através de vários critérios, como o uso da escrita, cidades, classes sociais, agricultura, pecuária, edifícios públicos, metalurgia e arquitetura monumental. O termo berço da civilização tem sido frequentemente aplicado a uma variedade de culturas e áreas, em particular ao calcótico do Antigo Oriente Próximo, que nós já estudamos, né, pessoal? Que é o período de Albaide e Crescente Fértil, que nós já estudamos também, a Índia Antiga e a China Antiga. Ele também foi aplicado à antiga Anatólia, ao Levante e ao Planalto iraniano, e usado para se referir a antecessores da cultura, como a Grécia Antiga, como predecessora da civilização ocidental, bem como dentro da retórica nacional. Então, vocês vejam que algumas civilizações que nós já estudamos recentemente, agora nesse segundo bimestre, como a Mesopotâmia, por exemplo, né, como o Egito, ali os primeiros povos das civilizações ali dos grupos da Idade dos Metais, todos eles forneceram aí estruturas, modos de produção, elementos culturais que são ainda identificáveis no tempo presente. E é por isso que nós dizemos que também esses povos, essas civilizações do chamado Oriente Próximo, são berço da cultura ocidental. Mas por que a Grécia que ficou com essa pecha, ficou com esse título, né? Porque são muito contundentes essas manifestações da cultura grega no nosso presente. Então, vou dar uma voltadinha aqui nos nossos slides e mostrar para vocês algumas imagens. Então, por exemplo, né, a Grécia ela é berço da civilização ocidental também por conta do teatro. Olha aí o teatro de Epidauro, né, que foi construído ali no século IV a.C. O teatro é uma manifestação cultural surgida na Grécia, e não só a manifestação artística em si, a própria construção, né, como vocês estão vendo aí, que é em formato de arena, né? Existe uma estrutura muito parecida com essa que vocês acompanham aí, mas não está ligada às artes e sim aos esportes, né? Que é o campo de futebol, por exemplo, né? Ele meio que tem uma estrutura de arena ali, né? E isso vem na Grécia. Os gregos que inventaram esse tipo de estrutura propícia para a exibição de espetáculos artísticos. Na imagem ao lado, que é um mosaico aí, está lá a Academia de Platão, né? Representa Platão e os seus discípulos ali, desenvolvendo as teorias acerca da vida, acerca do mundo grego, que a gente conhece hoje como os conhecimentos da filosofia. A filosofia é uma das disciplinas que vocês estudam aí no ensino médio, um dos componentes curriculares, né? Olha aí o berço da filosofia, Grécia Antiga, né? Outra manifestação, esse busto que vocês estão vendo aí é de Clístenes, que nós vamos estudar na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, mas Clístenes é considerado o pai da
democracia, que é o sistema político adotado pela maioria dos países do mundo, os países republicanos, né, como o Brasil, e a democracia foi desenvolvida, organizada e aplicada pela primeira vez no mundo na Grécia Antiga. Foi Clístenes que promoveu as reformas necessárias para que esse sistema fosse implementado lá, né? Aí a gente não vai se aprofundar muito, por conta que é o tema da nossa próxima aula, tá? E para a gente encerrar ali a análise das imagens, nós temos uma outra manifestação ali, que é o do estádio em Olímpia, né? Olímpia lembra o quê, professora Janaína? Lembra Olimpíadas. Lembra Olimpíadas, perfeitamente, né? Então, ali nós temos o estádio de Olímpia, né? Que parece um pouco uma pista, né? Não lembra muitos esportes, mas só para lembrá-los que a modalidade esportiva das Olimpíadas no mundo grego antigo era o pentatlo, né? Então eram algumas modalidades, arremesso de disco, corrida à distância, eram só 5 modalidades e esse espaço era o suficiente para que esses Jogos Olímpicos acontecessem, né? Então, apesar de hoje nós temos dezenas de modalidades esportivas nos Jogos Olímpicos, ele surgiu na Grécia Antiga, né? Ele também é praticado de 4 em 4 anos, como era na Grécia também, ou seja, diversas permanências, né, professora, Perfeito. que estão desde o mundo grego se manifestando na humanidade, a gente veio, né, trazendo esses elementos culturais até os dias de hoje. Nós temos até professores de educação física que participaram do revezamento da tocha olímpica quando foi aqui no Brasil, realizado no Brasil. E mesmo quando tinham guerras, né, eu acredito que isso também vai ser falado mais à frente, mas quando tinham guerras eles paravam, né, por conta das Olimpíadas, por ser algo sagrado. Era muito mais a questão do sagrado do que do esporte em si, né? Perfeitamente, até porque, olha só, o nome Olimpíada vem de Olimpo. Olimpo, pela mitologia, era a morada dos deuses, né? Então, era uma homenagem a Zeus e aos deuses do Olimpo. Então, deu o dia, a hora ali da Olimpíada, da prática dos Jogos Olímpicos, da competição, porque era uma competição, né? Solta-se as armas para qualquer guerra que esteja acontecendo e partiu Olimpíadas, né? Então era uma coisa muito envolvida ali na questão da mitologia, né? Até porque acreditava-se que esse talento para os esportes que muitos gregos possuíam era uma espécie de atributo divino, né? Eles eram meio que encarados dessa maneira, né? E porque eles provem o poder deles, eles praticam esses esportes, essas habilidades que eram encaradas como um atributo divino, tal qual os semideuses, né? Os semideuses também têm atributos que poderiam ser de qualquer pessoa. O Hermes, por exemplo, é veloz, corre rapidamente. O Hércules é super forte, né? E eles, por esses atributos, são considerados pela mitologia como semideuses. Certo? Perfeito. Professora, aqui, só para agradecer alguns professores que estão participando do chat e estão colaborando conosco. A professora Débora, obrigada, professora Débora, professora Simone, professor Júlio, da Escola Estadual Assis José Ambrósio, professora Jaqueline, da Escola Idene de Junqueirópolis. Eles estão colaborando bastante conosco, estão ajudando a responder e monitorando os alunos. Muito obrigada, professores. Isso mesmo, nós agradecemos o prestígio, a presença de vocês aí no nosso chat, a colaboração também com o bom desenvolvimento das aulas e a interação dos alunos pelo chat. Muito obrigada aos professores aí da nossa rede. Então, vamos continuar. A tela que vai aparecer agora, é importante que se esclareça que, para fins didáticos, a gente organiza a história da Grécia Antiga em 5 períodos, que vão aparecer agora aí na tela, tá? Então, olha só, na aula de hoje nós vamos tratar esses 3 primeiros aí, o período pré-homérico, que vai aí de 2700 a 1100, sempre lembrando que é uma estimativa aproximada pelos achados históricos, pelas fontes, pelos documentos, não significa que teve data para começar e data para acabar certinho, tá? E esse período pré-homérico é caracterizado pela ocupação da Península Balcânica, onde a Grécia se localiza, por esses povos que aparecem na tela, aqueus, jônios, eólios e dórios, e dando origem às civilizações cretense e micênica que a gente vai estudar já já.
O período homérico é caracterizado pela formação do oikos ou do genus, né, ou genus, essas duas palavras que significam casa, né, casa no sentido de lar ou de origem, elas podem aparecer em materiais diversos, mas elas se tratam da mesma forma de organização lá do mundo grego, tanto oikos como genus ou genus, é a mesma coisa, tá? Então, voltando lá na tela. A ruralização da Grécia Antiga, né, que eles passaram por esse processo, né, a própria formação do oikos um sintoma dessa ruralização, e esse período homérico, inclusive o pré-homérico também, recebem esse nome por conta da fonte histórica que mais fornece informações sobre esse período, que são as obras Ilíada e Odisseia, que são poemas épicos atribuídos a Homero, tá? E a gente fala atribuídos porque não se sabe se foi Homero mesmo que escreveu essas duas obras, não se sabe se Homero existiu, até a própria existência do Homero é questionável, e existem hipóteses aí entre os historiadores de que a Ilíada e a Odisseia, na verdade, são compilações de histórias contadas pelos aedos. Os aedos eram contadores de histórias que ficavam circulando pelas cidades gregas, transmitindo oralmente a história da mitologia, a história dos deuses, né? Sempre relacionando os eventos políticos, econômicos, sociais, à vontade, né, professora Janaína, dos deuses, porque os gregos eles se consideravam meio que marionetes dos deuses, né? Tudo que acontece na vida de um grego é o que o Deus quis, né? Tipo, perdeu a guerra, Deus Ares castigou você. Naufragou o seu barco, Poseidon te castigou, e assim por diante. Então, se apaixonou por alguém, Afrodite te abençoou, e assim por diante, tá? E, para a gente encerrar ali na nossa tela, o período arcaico, que vai ali entre 800 e 500 a.C., que tem ali caracterizado, né, pela formação da polis grega, ou seja, das cidades-estado. Atenas e Esparta são duas delas, elas serão objetos de estudo das nossas duas próximas aulas, né, justamente para que façamos um comparativo, porque uma coisa que nós veremos na aula de hoje era o quão distintas eram essas cidades-estado, essas polis aí. Beleza, pessoal? Então, vamos prosseguir aí com a nossa aula de hoje. Lembrando que essa linha do tempo que eu mostrei para vocês é para fins didáticos, tá? A história é um processo e as coisas vão acontecendo de uma forma não tão linear como essa linha do tempo pode sugerir. Então, olha só, nós vamos começar falando sobre a civilização cretense. Tá? As duas primeiras civilizações que deram origem ao mundo grego. Então, depois que ocorreu a ocupação da Península Balcânica por aqueles povos que eu mostrei para vocês agora há pouco, eles começaram a se organizar, né? Socialmente, politicamente e economicamente, dando origem a civilizações aí. A primeira delas, como eu já disse, é a cretense. Então, vamos dar uma olhadinha na nossa tela aí. Tá? Então, civilização cretense, por quê? Porque ela se organizou na ilha de Creta, que fica ali no sudoeste da Europa, né? Logo abaixo ali da Península Balcânica, né? Isso ocorreu por volta do ano 2700. Entretanto, há registros de ocupação da ilha de Creta, que remontam do ano 5000. Então, existe aí essa possibilidade de narrativa, né? Lembrando mais uma vez, e tudo isso é de acordo com os documentos e as fontes históricas, tá? Quem ocupou essa ilha de Creta, perdão? Povos nativos e oriundos da Ásia, né? Então, foram povos ali que não se sabe ao certo a origem, né? Então, podem ser autóctones, ou seja, pessoas que surgiram naquela região, ou povos vindos da Ásia também. Qual que era a organização política e social dos cretenses? Eles se organizavam em aldeias em torno de palácios, né? Existiam vários palácios, as pessoas construíam as suas casas, as suas aldeias perto do palácio e você obedecia ao rei mais próximo da sua casa, né? Basicamente era isso. E esses palácios, eles eram dedicados a deuses da mitologia. Então, o palácio de Knossos, por exemplo, que existem ruínas desse palácio até hoje lá na ilha de Creta, era o palácio do rei Minos,
Por isso que também os cretenses são conhecidos como minoicos, tá? Se você achar minoico em algum livro, em algum lugar, são dos cretenses que estão falando aí, tá? E esse palácio de Knossos era dedicado a Poseidon, porque a ilha de Creta, né, por ser uma ilha, obviamente, está ali cercada de água por todos os lados, então a gente já imagina que uma das atividades econômicas dos cretenses é justamente o comércio marítimo, e você não quer que o seu comércio seja atrapalhado por nenhuma intempérie do mar, nenhum tufão, nenhuma tempestade muito forte, então você já garante ali o sucesso da sua atividade, reverenciando Poseidon, que é o deus dos mares, certo? Vamos continuar ali no nosso slide. Então, a atividade econômica, uma delas é o comércio marítimo, como eu adiantei para vocês. A agricultura não era o forte, né? Então, eles produziam oliva, né? Que é a azeitona, cereais, a pecuária, a pesca também em menor importância, e o comércio marítimo é que era o mais forte, porque eles comerciavam com diversos povos do mundo antigo, como os egípcios, como os mesopotâmicos e assim por diante, tá? A civilização cretense entra em declínio no ano 1450. Também não se tem muitos indícios, muitas fontes e documentos históricos para que a gente crie uma narrativa consistente acerca desse declínio. Mas, pelo grau ali de deterioração das ruínas, tem duas hipóteses. Incêndios, né, que aconteceram e destruíram aldeias e palácios, né? Também se tem a hipótese de algum terremoto, até pelo jeito da destruição ali do Palácio de Knossos, né? Pode ter sido um tremor muito forte que derrubou ali boa parte da estrutura. E também existe a hipótese de invasão dos aqueus que conquistaram Creta. Inclusive, mais uma hipótese possível primeiro ocorreu alguma tragédia ali climática, né, como por exemplo um terremoto. Esse terremoto desestruturou a civilização cretense e causou uma enorme destruição. Essa enorme destruição enfraqueceu econômica e politicamente Creta, o que facilitou a conquista dos aqueus. Tá? Então, essa é uma hipótese muito defendida aí, tá? Mais uma vez, lembrando, a história não é estática, né? A cada vez que se descobre um vestígio novo, essa narrativa pode ser complementada, confirmada ou mesmo refutada, tá? Então, vamos continuar aí com nossa aula. Agora, a gente vai falar dos micênicos, tá? Olha o que vai aparecer na tela. Os micênicos já se estabeleceram na Península Balcânica, na parte sul. Um pouco depois ali do declínio dos cretenses, por volta de 1400, eles também se organizavam por palácios, eram vários palácios, ou seja, vários reis, e as pessoas organizavam suas aldeias em torno desses palácios, tá? Os aqueus, muito provavelmente, absorveram, né, essa forma de organização política e econômica dos cretenses e aplicaram ali entre os micênicos, certo? A atividade econômica principal era o comércio marítimo e a metalurgia. Os aqueus eram um povo meio sangue no zóio, gostava de guerra, né? Então a metalurgia está muito a serviço aí da produção de armamentos e outros artefatos que são importantes para a guerra, né? E o declínio aí dos micênicos ocorreu ali por volta do ano 1200, por uma aparente destruição dos palácios devido a invasões de jônios, eólios e dórios. Então, mais uma vez, pelo grau de destruição das estruturas dos palácios, né, provavelmente foram causadas por guerras, essa destruição causada por guerras de jônios, eólios e dórios, que são depois considerados como os povos fundadores de verdade da Grécia, né? Tanto que os jônios são os povos fundadores de Atenas e os dórios, povos fundadores de Esparta. Certo? Tudo bem por aí, professora Janaína? É isso que eu ia falar. Ah, é? Não, quando eu estava lendo aqui o texto, me lembrei desse detalhe, né? Que os dórios, eles são os antepassados dos espartanos, por isso que eles são tão violentos, né? E sanguinários, e tão bravos. Assim. Exatamente, é um povo que gosta de encrenca e vive da encrenca, inclusive, né? E essa questão da descendência, né? Quem são os povos fundadores? Quem fundou a nossa cidade-estado? Isso é muito importante para depois a gente entender a organização social
social e a hierarquia social que existia, tanto em Atenas quanto em Esparta. Mas, sem dar spoiler aí das próximas aulas, agora chegou o momento da nossa interação pelo chat. Mais uma atividade aí para vocês. Então, vai aparecer na tela. Então, olha só. Analise as imagens a seguir, se atente à legenda e faça os exercícios a seguir, tá? Então, vamos dar um tempinho para vocês olharem, só para descrever para vocês o que vocês estão vendo aí. São 2 tabletes de argila contendo escritos, tá? Da escrita linear B, que está hoje no acervo do Museu Arqueológico de Micenas, tá? E a imagem da direita, que é essa que tem o fundo preto, é uma tabuinha ciprominoica, lembra que eu já falei esse termo aqui, né? Que está no Museu do Louvre, na França, e tem aí escritos da escrita linear A. Então, a gente já sabe que uma é de Micenas e a outra é dos minoicos, que também são conhecidos como cretenses, tá? Então, com base nisso, vocês vão fazer um exercício de verdadeiro ou falso. Então, dá uma olhadinha aí nas nossas afirmações, vocês vão ter 1 minuto para colocar a sequência de V e F que vocês acham que corresponde, né, às respostas corretas aí. Então, a primeira afirmação. As civilizações cretense e micênica eram ágrafas, ou seja, não possuíam escrita. Verdadeiro ou falso? O sistema de escrita dos micênicos era o linear B. Verdadeiro ou falso? Sistemas de escrita podem ser considerados marcos iniciais de uma civilização. Verdadeiro ou falso? E, por último, os cretenses também eram conhecidos como minoicos. Daqui 1 minutinho a gente volta. Voltamos. Bom, várias participações. Aqui eu localizei primeiro aqui que está correto. Na realidade, nós vamos ver, né, professora, se está correto. Vamos ver. Da Aline Andrade Pereira. Então, ela respondeu falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Vamos ver se está certo, Aline. E demais estudantes, eu vi muitas interações variadas aqui. Então, vamos conferir se a sua resposta está certa. Então, olha só, gente, a correção está aí, ó. A primeira afirmação é falsa, porque se a gente está falando de sistema de escrita A e B, é escrita, ou seja, eles não são ágrafos, eles dominam o sistema de comunicação escrita. Então, é falso. A outra afirmação, o sistema de escrita dos micênicos era o linear B, verdadeiro, tanto que é mais uma prova de que os micênicos assimilaram coisas dos cretenses, porque o cretense era o linear A, e o linear B pode ser uma evolução do linear A, né? Então, é verdadeiro. Os sistemas de escrita podem ser considerados marcos iniciais da civilização. Perfeito? Verdadeiro. Tanto é que, entrando ali no tema inicial da nossa aula sobre o que é um berço da civilização, né? O próprio sistema de escrita é um marco civilizatório. E a Grécia não é a primeira civilização a ter escrita. Muitas outras antes dela também possuíam. Então, é verdadeiro. E, por último, os cretenses também eram conhecidos como minoicos. No próprio descritor, na própria legenda da imagem, a gente já tem essa informação, e isso também foi falado no começo da aula lá, né? O rei Minos, que era o rei cretense lá do Palácio de Knossos. Por isso que também os cretenses eram conhecidos como minoicos. Então, para você que acertou, parabéns. Vamos lá? Vamos continuar com a nossa aula?
Então, vamos ver aí do oikos à polis, o processo de formação das cidades-estado, né? E também o processo de organização social dos gregos, porque essa organização dos cretenses e micênicos, ela desaparece por um tempo, né? E isso está muito atrelado a um processo de ruralização da população da Península Balcânica. Então, dá uma olhadinha aí na nossa tela. Então, o que é o oikos, ou genos, ou genos, né? São comunidades e os bens dessa comunidade, as casas, as terras, os animais. Acreditavam-se que a comunidade do oikos era aglutinada ali por um grau de parentesco ou por um grau de ancestralidade, né? Eles acreditavam que, inclusive, famílias também eram descendentes dos deuses, né? Então, se tem um deus comum, a minha família é de descendência de Poseidon, a sua também, então a gente vai fazer parte do mesmo oikos, né? E o oikos, ele era uma comunidade agrícola, e a agricultura era de subsistência, então vocês percebam esse processo de ruralização. Uma vez que o oikos também inclui a propriedade, então não dá para a gente ser nômade ou praticar atividades econômicas que não privilegiem a posse da terra, tá? Então eles praticavam a agricultura de subsistência, ao contrário dos cretenses e micênicos que já tinham a economia diversificada, tá? Com o tempo esse oikos começou a se desenvolver, né? Porque a terra é de um tamanho X, e a família vai ficando X, depois XXX, depois XX, porque, ou seja, vai crescendo a quantidade de pessoas e a terra não cresce junto. Então, vai acontecer um movimento de, ou por acordos, ou por meio de guerras, esses oikos vão começar a se unir. Então, eu posso entrar em acordo com o oikos vizinho e a gente junta as nossas terras. Ou eu posso cobiçar o oikos vizinhos e ir lá partir para a porrada, para a guerra e conquistar o oikos vizinho também. Tá? E nesse ou que venceu uma guerra sobre outro oikos, esse cara vai ser o governante, ele é o melhor. Então, olha de onde vem a lógica aí, né? O sistema político no oikos, a gente tinha um rei, que era esse chefe, existia uma assembleia de guerreiros, porque eles gostaram da brincadeira de anexar outras terras por meio de guerras, então, muito do sucesso, da prosperidade do oikos ali vinha por meio das guerras, e os aristocratas, que eram as pessoas que ficavam com as melhores terras aí, tá? E aí, esse sistema todo configura a cidade-estado, né? Então, a gente não vai mais usar o termo oikos ou genos, a gente vai falar de cidade-estado, tá? Que para os gregos chamava-se polis. Então, existia uma estrutura política, social e econômica distinta de uma cidade-estado para outra, tá? Então, vamos ver como é que eram as características dessas polis. Embora os sistemas políticos fossem diferentes, a estrutura muitas vezes era a mesma. Vamos dar uma olhadinha aí na nossa tela, tá? Então, grande parte das cidades-estado se desenvolveram nas margens do Mar Mediterrâneo, né? O grande Mar Mediterrâneo tão importante, faz essa ligação entre Oriente e Ocidente, entre África, Europa e Ásia, né? Então, ele é muito importante. Terras agrícolas, era um setor da polis, né? Então, tinha a área rural, tinha um núcleo urbano, nesse núcleo urbano tinha os comércios, os templos, as oficinas dos artesãos, moradias de pessoas ligadas a essas atividades, e a cidade alta, também conhecida como Acrópole, que é o centro administrativo, de defesa e ao símbolo da unidade territorial, ou seja, tudo que está em torno da Acrópole pertence a uma mesma cidade-estado. Inclusive, essa forma de organização social é parecida com o que a gente tem hoje, né? Então, geralmente, as áreas mais afastadas são rurais, ou são periféricas, não tem muitos recursos. A parte comercial está toda concentrada numa mesma região, né? E a cidade vai ter também um centro administrativo. A cidade de São Paulo é um pouco assim, né? Exatamente. E essa questão, professora, que você levantou aqui sobre as polis ter características políticas e sociais diferentes, se deve também a esse seu início, né? Eram vários povos com tradições diferentes que foram formando essas polis. Isso justifica a cada cidade-estado ter uma tradição, um deus diferente, uma forma diferente de tratar, relações sociais também que são muito distintas.
Perfeitamente, exatamente isso, tá? Então, agora a gente vai partir para uma análise, voltando à questão das fontes históricas, esse período aí é o período homérico, tá? Da formação das polis. Então, como eu falei no começo, período homérico tem a ver com a obra de Homero, né? Do suposto, né, que a gente não sabe da existência dele, suposto poeta grego aí. Então, a gente vai analisar alguns cantos, ou seja, alguns versos desse grande poema épico, porque não é um livro que conta uma história de uma narrativa que vocês estão mais acostumados, é um poema de 12.000 versos que vai contar a história aí da Guerra de Troia, no caso da Ilíada. Tá? E a gente vai dar uma olhadinha em alguns desses versos aí. Então, vai aparecer na tela. Então, olha só, o canto 8. Os deuses retiram-se da batalha. Canto 2. Odisseu impede uma revolta e os gregos preparam-se para um ataque a Troia. O Odisseu, ele é um rei de Ítaca, né, de uma cidade-estado, e tem um livro também depois do Homero falando dele, né, que é a Odisseia, e por isso Odisseu, tá? Canto 3. Paris, que é o rei de Troia, desafia Menelau para um duelo, propondo decidir o destino da guerra. Menelau era o rei dos gregos aí, no caso, né? Canto 12. Retirada grega até as naus. E o canto 21. Aquiles chega aos portões de Troia. Deixa eu ver se a gente tem mais aqui. Na verdade, tem, mas é exercício, né? Mais um momento de interação no chat. Então, dá uma olhadinha aí na nossa tela. Então, olha só, analisando esses versos que a gente acabou de ler aí da Ilíada. Assinale a alternativa que não corresponde a uma característica do mundo grego e da Guerra de Troia, identificáveis nesses cantos que a gente leu, tá? Então, olhe as alternativas e marque aquela que não corresponde a uma característica do mundo grego e da Guerra de Troia. Em 1 minuto a gente volta. Voltamos. Bom, a Letícia Bona, ela respondeu A, os deuses participavam diretamente das guerras, então está correto. Mas, assim, há um consenso aqui no chat, todos os alunos dizendo a alternativa A. Pouquíssimos. Eu encontrei aqui a Maria Eduarda, alternativa E. Olha só, vamos voltar aí no nosso exercício, até para a gente encerrar a aula. Eu já vou encerrar aqui apresentando a correção na tela e fazendo os comentários aí, tá? Então, dá uma olhadinha. A alternativa correta, gente, é a alternativa E. Lembrando que é uma alternativa que não corresponde a uma característica do mundo grego. A corresponde, porque na crença das pessoas na Grécia Antiga, os deuses participavam diretamente de tudo. E por que não das guerras? Tem um canto que nós lemos que falam de um deus interferindo em alguma coisa ali, né? A alternativa correta é a E. Os grandes rivais da Guerra de Troia foram Menelau e Aquiles. Isso não é verdade. O rival de Menelau é Paris. Nós lemos um canto ali onde Paris desafia Menelau para um duelo. Então, ele é o grande rival, né? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Continuem acompanhando a nossa programação. Tem muito mais aulas aí. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.